Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, dona daqui da Purple Crochê, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o chapeuzinho do Luffy, que pra quem não sabe, é do anime One Piece, bem fofinho, ó, pra fazer chaveiro, lembrancinha, inclusive esses são pra lembrancinha, que você pode usar tanto assim, dobradinho, quanto assim, e hoje eu também vou testar uma técnica diferente aqui na aba, pra ver qual que eu gosto mais, porque essa receita é autoral minha, não tava achando nenhuma que eu gostava muito, então eu decidi fazer a minha mesma. E pra começar, vou dizer pra vocês os materiais. Estou usando a Amigurumi Soft, nessa cor aqui, esse amarelinho bem vivo. Vou estar utilizando também o vermelho do Amigurumi Soft nessa cor aqui. Tesoura, ó, uma tesourinha. Agulha 3,5, que eu sou fã da 3,5, né? Quem me conhece já sabe. E um marcador de ponto para não se perder. Então, vamos lá começar? Bom, pessoal, nós vamos começar com a linha amarela e vamos fazer um anel mágico aqui com um pontinho frouxo, porque o primeiro ponto sempre fica bem apertado, então eu recomendo que faça frouxo, para não dar erro ou pular algum pontinho. Vou apertar o anel mágico, pois eu não gosto dele, é bem grande, né? Gosto de segurar ele assim. E vamos começar fazendo 6 pontos baixos aqui. O primeiro, como eu falei, bem frouxinho. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fica dessa forma aqui. Vou fechar o nosso anel mágico. E a próxima carreira vão ser apenas de aumentos, que serão 2 pontos baixos no mesmo ponto. Ó, como vocês podem ver, o primeiro fica bem apertadinho, mas dá certo. Ó, 1. Vou voltar nesse primeiro ponto e fazer mais um. E vai ficar um aumento. Vou vir no próximo, vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho. Quem quiser colocar marcador aqui, que foi no nosso primeiro ponto, pode colocar, mas é porque nessa parte de aumento eu já acostumei, então eu já vou fazendo dessa forma. Então, a gente continua fazendo 2 pontos no mesmo pontinho de base até o final da carreira, que vai totalizar 12 pontos baixos, tá? Quando você finalizar, se quiser dar uma contada, para não ter erro. Ó, tô vindo pro último ponto. E aqui nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Assim, dessa forma. Vou tirar o meu marcador. E a próxima carreira vai ser de um ponto baixo. Ó, um ponto baixo. Vou colocar o meu marcador nesse primeiro ponto. E no próximo, a gente vai fazer um aumento, igual a gente fez na carreira anterior, né? Que vão ser 2 pontos no mesmo pontinho. Então, vai ficar aqui um ponto baixo e um aumento. Próximo, um ponto baixo e um aumento novamente. Deixa eu puxar aqui a linha. Ó, terminamos o aumento, vai ser um ponto baixo e um aumento. Fazendo isso por todo o final da carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto. Já cheguei aqui no final, como vocês podem ver, já tirei o meu marcador. A gente sempre finaliza com um aumento nessa carreirinha. E agora, na próxima, vão ser 2 pontos baixos e um aumento, tá? 2 pontos baixos sozinhos, assim como eu fiz agora. Vou colocar o marcador no meu primeiro pontinho, para não me perder. E agora, no próximo aqui, eu faço um aumento. Estão vendo? 2 pontos baixos sozinhos e 2 pontos baixos juntos, perdão. E aí, novamente, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer novamente essa carinha. 2 pontos baixos de novo, separados, ó. E agora, 2 pontos baixos juntos.
como vocês estão vendo, já tá crescendo a peça. Vou terminar essa metade e volto com vocês. Pronto, pessoal, já terminei a parte de 2 pontos baixos e um aumento. E esse aqui já é o topo do nosso projeto, tá bom? É o topinho. Só que ele ainda não curvou para virar um chapeuzinho. O que nós vamos fazer para isso? Após ter feito os aumentos, vou tirar aqui o marcador. Agora, sem aumento, a próxima carreira vai ser apenas de ponto sobre ponto. Vou fazer o meu primeiro pontinho aqui. Colocar o marcador para não me perder, né? E agora vai ser dessa forma, ponto sobre ponto, até o final da carreira. Vão ser 2 carreirinhas dessa forma, tá bom? Ó, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Chegando desse lado aqui, você vai tirar o marcador, fazer o seu pontinho baixo e fazer mais uma carreira dessa mesma forma de ponto sobre ponto, tá bom? Vão ser 2 carreiras dessa forma aqui, de ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final da minha segunda carreira, como vocês podem ver, já emborcou, tá? Se tá dessa forma, tá certinho. E eu vou ensinar vocês agora a fazer a troca de cor, aproveitando, né? Como vocês podem ver, eu tô faltando um pontinho para terminar a carreira. E esse aqui onde tá o marcador é o começo da próxima. Então, você sempre vai ficar um antes, tá? Vou pegar aqui o nosso fio vermelho, que ele deve estar todo embolado, mas vai dar certo. Ó, puxei aqui o fio vermelho. O que a gente vai fazer? Você vai com o amarelo, vindo no último ponto, você vai como se fosse fazer um pontinho baixo normal, tá? Pegou, ficou 2 alcinhas na agulha, certo? 2 alcinhas na agulha. Ao invés de você puxar o amarelo, que nem você tava fazendo esse tempo todo, puxando aqui, fechando o ponto, o que você vai fazer? Você vai deixar o amarelo pra trás, vai vir com a nova cor, né? Que é o vermelho, nesse caso. Pode deixar um espacinho aqui pra poder amarrar depois, tá bom? Colocar na sua agulha e você vai puxar o fio vermelho. Viram? Puxei o fio vermelho, ficou o restinho aqui pra trás. E você pode fazer agora um ponto baixo aqui. Prontinho. O amarelo, ele já ficou pra trás, só que eu não vou cortar ele, tá bom? Ele vai ficar aqui quietinho. A próxima carreira que você vai fazer com essa cor vermelha vai ser ponto sobre ponto por 2 carreiras novamente, que nem você fez anterior, só que agora com a linha de outra cor, tá bom? Ó, nós vamos fazendo ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Nessa parte eu não coloco o marcador porque é nítido, né? Onde dá pra ver que acabou a carreira. Vou seguindo aqui, ponto sobre ponto. Essa aqui eu vou fazer com vocês, tá? Pra não confundir. Olha, seguindo. Olha, finalizei a primeira carreira. Vou puxar mais fio aqui do vermelho. E aqui já vai começar a segunda, que vai ser a mesma coisa, tá bom? Ponto sobre ponto. Um em cima do outro. Aqui eu aconselho a colocar, né? Porque às vezes você pode se perder. E vai ficar esse degrauzinho mesmo, mas não tem problema. Eu, pelo menos, não me importo com esse degrauzinho da troca de cor. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui e eu volto com vocês pra mostrar. Prontinho, fiquei um ponto antes de terminar a carreira, como vocês podem ver aqui. E nós vamos fazer o mesmo esquema da troca de cor. Com o vermelho, você vai entrar e fazer o mesmo esquema, como se você fosse fazer um ponto baixo. Você vai puxar o fio amarelo que tava aqui atrás, deixa eu só distorcer, né? Puxar ele e fechar o ponto baixo com o fio amarelo. Ficando assim, você vai começar a sua carreira com o fio amarelo. Se quiser já cortar o vermelho, você também pode. Ó, cortei.
Já vou deixar ele de lado para não embaraçar com os outros. E o que vamos fazer aqui agora? Nossa correntinha tem 2 alcinhas. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês bem aproximado. Deixa eu ver. Ó, 2 alcinhas. Essa aqui da frente e essa aqui de trás. Todas têm, ó, frente, trás, frente, trás. O que a gente vai fazer agora? Coloquei a agulha aqui. Nós vamos fazer ponto baixo apenas na alcinha da frente. Deixa eu focar, ó, apenas na alcinha da frente. Eu sempre faço assim com um gancho para pegar apenas a alcinha da frente. Você vai fazer o quê? Nesse momento, você vai fazer 2 pontos baixos, ó. Puxar um ponto baixo, pegar a próxima alcinha, fazer 2 pontos baixos. Estão vendo? Apenas na alcinha da frente. A próxima alça, você vai fazer um aumento, que como eu expliquei pra vocês, são 2 pontos no mesmo lugar. Pronto, 2 pontos baixos e um aumento. Você vai fazer isso por toda a carreira, tá bom? Vai ser 2 pontos baixos apenas na alcinha da frente, não esqueçam, pra poder fazer a aba. E um aumento aqui. Viram? Um aumento, segundo ponto. Vou fazer novamente para vocês verem. Um ponto baixo, 2 pontos baixos separados. E agora vou fazer 2 pontos baixos juntos, pegando apenas a alcinha da frente, tá bom, pessoal? Porque ele vai começar a vir pra frente, ó, pra fazer a sua alça. Então, eu vou terminar toda essa carreira e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, como vocês podem ver, ficou dessa forma aqui. Ó, começando a abrir a aba. Aqui, cheguei no final. Próxima carreira e última, né? Vou testar uma forma diferente do que eu fiz nesse aqui. Mas, se vocês quiserem fazer dessa forma, eu também vou explicar. Agora, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Só que dessa vez, ao invés de fazer ponto baixo, eu vou fazer ponto alto. Que seria laçar o fio, ó, no primeiro pontinho aqui. Ponto alto não, perdão, ponto meio alto, tá? Vai ficar 3 ganchinhos na agulha, você vai puxar todos de uma vez. Novamente, laçou, colocou na corrente, ficou 3 ganchinhos na agulha. Vai laçar e puxa todos. Vou colocar aqui o marcador para não me perder, né? Ó, no primeiro pontinho. E nós vamos continuar dessa forma. Laçou, colocou na correntinha, ficou 3 ganchinhos, você puxa todos. E nós vamos fazer isso até o final da carreira, tá? Ó. Laçou, ficou 3 ganchinhos, puxa tudo. Puxa tudo. Puxa tudo. Isso até o finalzinho da carreira. Vai ser toda em meio ponto alto, tá bom? Ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Prontinho, pessoal. Fiz toda a carreira. Vou focar pra vocês, ó. Toda em meio ponto alto. Eu, particularmente, gostei mais com a abinha maior. Vou tirar aqui a agulha. Com a abinha maior do que com a abinha maior. Menor. Votem em qual que vocês preferem, ó. Essa é a menorzinha. Ela tem meio que 2 jeitos, né? De ficar pra cima ou pra baixo, dessa forma, como se fosse um bucket. E essa aqui, ela já fica mais retinha, como se fosse um chapéu de palha mesmo, igual o Luffy usa. Mas também dá pra deixar de pé, só que eu acho que fica mais estranho, né? Ele pra baixo assim, ele fica mais retinho do que o outro. Vou tirar o marcador, né? Que tá no primeiro ponto. Voltar com a minha agulha. O que eu vou fazer agora? Vou fazer apenas um ponto. Deixa eu focar aqui. Um ponto baixíssimo no primeiro pontinho, assim. Uma correntinha. E vou cortar o fio. Ó, depois disso, só apertar
E vou passar ele pra trás, que eu vou entrar nesse buraquinho aqui, que foi o que a gente terminou. Pegar ele e jogar pra trás assim. Depois a gente arremata aqui dentro. E ficou dessa forma aqui. Com a abinha maior e com a abinha menor. Agora, pra arrematar, é bem fácil. Vim aqui na parte de trás e como vocês podem ver, os fios vermelhos estão meio que soltos aqui, né? Eu já começo fazendo um nozinho neles. Só no segundo que a gente dá aquele aperto. E aí, eu corto bem rente, ó, bem rente mesmo. E passo uma colinha aqui depois. Só que eu não peguei a cola aqui, mas você dá só um pontinho de cola. E fica tudo certo. Esse aqui do meio, como vocês podem ver, o Amigurumi Soft, ele deixa os fiozinhos bem separados, né, ó. Depois que usa, a gente só divide 2 para cada lado. Dá um nozinho. Deixa eu dar um nó aqui. Ó, primeiro nó. E segundo nó. Aperta bem. E também corto bem rente. Depois só passar uma colinha também. Esse aqui, a mesma coisa. Ó, como eu já dei um nozinho, é só cortar aqui, passar uma cola. E ficar bem bonitinho. Deixa eu colocar ele normal. E tá pronto o seu chapéuzinho do Luffy. E pra fazer eles como chaveiro é bem fácil. Eu comprei esse chaveirinho, mas você pode usar aquele de argola normal. Mas eu não acho tão seguro aquele lá, né? Vou abrir aqui o saquinho. Pegar um. Esse aqui eu comprei na Shopee. Quem quiser eu posso deixar o link aqui nos comentários. Olha. Ele vem dessa forma aqui, já com a argolinha e com a parte do chaveiro. Eu já vi que tem pessoas que abrem essa parte aqui, que eu tenho uma certa dificuldade, e coloca dessa forma aqui. Aqui foi onde eu fiz o arremate. E você já tem um chaveirinho novinho do chapéu de palha do Luffy. Mas se você quiser, você também pode colocar o chaveiro aqui em cima para deixar ele suspenso assim. Mas eu acho bem mais bonito dessa forma. E aí, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vim aqui com o meu arsenal, porque como eu falei, tô fazendo lembrancinhas. Curte, comenta qual a forma que você gostou mais, se foi esse com a abinha maior, que foi o que a gente fez em vídeo, ou esse com a abinha menor. Comenta qual que você gostou mais. Compartilha esse vídeo com seus amigos ou com quem quer aprender a fazer esse chapeuzinho para levar na mochila, que fica a coisa mais linda como chaveiro. Um beijo e até a próxima!